Quando Jesus disse para darmos a outra face, o que ele quis dizer? Era um apelo à passividade ou ele estava incentivando a revanche? Separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. E você já sabia que você pode estudar teologia com a gente, pagando a partir de R$ 7,99? Se não sabia, clica ali em Seja Membro e dá uma olhadinha nas nossas opções e venha fazer parte com a gente. Pessoal, hoje nós temos mais um texto polêmico da Bíblia, uma passagem muito conhecida de Jesus e que, por vezes, ela é entendida de maneira equivocada. No início desse vídeo, eu perguntei o que Jesus quis dizer com dar a outra face. Será que era um apelo à passividade ou Jesus estava convocando o contrário disso, a agressividade? Na verdade, nem uma coisa nem outra. É claro que nessa passagem e nenhuma outra, Jesus chama os seus discípulos a serem agressivos, violentos, radicalizados, e toda proposta que segue esse caminho se distancia daquilo que Jesus propôs. Agora, essa passagem em especial também não é um apelo de Jesus à total passividade, a ficarmos quietos diante da agressão, a sermos saco de pancada ou a sermos idiotas na mão de quem pode ser um agressor. E eu quero ler com você esses versículos que se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 39, para a gente tentar entender da melhor maneira possível isso. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aquele que te fere na face direita, dá-lhe também a face esquerda. Bom, aqui a gente já tem uma pista bem interessante daquilo que Jesus estava querendo ensinar. Por que ele especifica face direita, face esquerda? Se bateu numa, dá a outra. Bater na cara não é tudo a mesma coisa, independente do lado em que está batendo? Não, não é a mesma coisa, e eu vou te explicar o porquê disso. Bom, em princípio, você deve saber que Jesus, nesses versículos que eu apresentei para você, ele não está fazendo um apelo à total passividade por parte dos seus discípulos. Jesus não está nos ensinando a ficarmos passivos diante da violência, e não ensina isso em momento algum. Embora essa passagem já tenha sido usada muitas vezes para justificar a violência e para amenizar a situação de injustiça. Por exemplo, uma mulher que sofre violência por parte do seu companheiro, esse versículo não a ensina a ficar calada e oferecer a outra face para sofrer mais violência ainda. Uma pessoa que é vítima de discriminação, de homofobia, de racismo, ou seja lá do que for, não é um apelo para que essa pessoa aceite calada esse tipo de agressão e continue sendo agredida sem que ela faça nada. Não se trata disso. Jesus está convocando os seus discípulos a que eles não sejam agressivos por conta própria, a que eles não sejam fanáticos, como muitos que se dizem cristãos brasileiros atuais têm sido, agressivos, fanáticos, radicalizados, e isso sim é o que Jesus condena, independente de qualquer coisa, né? Esse texto de Jesus, ele está, na verdade, convocando os seus discípulos para terem uma postura de resistência diante da violência, uma resistência pacífica. É interessante isso, né? Uma resistência pacífica, mas não passiva. Não uma resistência que apenas fica olhando com cara de paisagem,
como se nada tivesse acontecendo. Não, é uma resistência mesmo. E mais, é um apelo para uma resistência baseada na dignidade humana. E esse é um ponto crucial para que a gente entenda essa passagem. Você viu que logo no versículo 38, Jesus está dizendo assim, ó, vocês sabem o que estava escrito, vocês ouviram bem, olho por olho, dente por dente. A famosa lei de Talião. Se alguém te agrediu, te arrancou um dente, você tem o direito de fazer o mesmo com aquela pessoa. Se alguém te feriu e te arrancou um olho, você tem o direito da reciprocidade para com ela e em qualquer outro caso de violência. Jesus não é dessa linha. Jesus não quer olho por olho e nem tampouco dente por dente. Jesus não quer que o ciclo da violência continue acontecendo, porque não é o mal que vence o mal. Não é a prática da violência que é capaz de interromper a própria violência. O Novo Testamento nos diz que aquilo que vence o mal é a prática do bem. Mas, infelizmente, esse conceito de bem ficou muito esvaziado para nós ocidentais e parece que fazer o bem é não fazer nada. Parece que fazer o bem é ser quieto, vou orar por ele, vou rezar por esse agressor, vou jejuar por essa violência. Não, não é disso em absoluto que o texto bíblico está falando, porque se a maldade é algo que é praticado, a bondade também é algo prático, também é uma convocação, também é algo que deve ser exercido a cada dia. E aí Jesus fala, então, da passagem em questão. Se alguém te ferir na sua face direita, dê também a ele a face esquerda. Por que que tem essa distinção entre o lado direito e o lado esquerdo? Bom, há uma possibilidade interpretativa aqui, que é o seguinte: para uma pessoa ferir você na sua face direita, ela precisa te esbofetear com as costas da sua mão, né? Porque naquela época a mão que representava a atividade, a autoridade, a agilidade era a mão direita. Pessoas que eram canhotas eram até forçadas a fazer as coisas com a mão direita. Então, quando uma pessoa tinha uma atitude, alguma atividade, ela sempre fazia isso com a mão direita. E não dá para uma pessoa dar um tapa com a mão direita, de mão aberta, e acertar o lado direito do rosto da outra pessoa, né? Para que ela faça isso, ela precisa bater com as costas da mão. E você sabe qual era o significado que isso tinha naquela época? Bater com as costas da mão no rosto de alguém e, consequentemente ou automaticamente, acertaria o lado direito do rosto da pessoa, era um sinal de humilhação e de subordinação pública. Sim, uma pessoa que batia com as costas da mão, ela estava com esse gesto representando desprezo, representando humilhação. Ela estava dizendo com esse gesto que ela era melhor do que a outra pessoa, que ela era superior a outra pessoa. Não era um gesto que machucava tanto assim, mas tinha o objetivo de machucar a dignidade daquela pessoa agredida, a honra daquela pessoa, de expô-la publicamente ao ridículo, né? E geralmente a pessoa que fazia isso fazia com um escravo, com um criado, com uma pessoa pobre, com uma pessoa sem importância, com uma pessoa que era desprezada. E a pessoa, ao fazer esse gesto com as costas da mão, ela se colocava numa posição de superioridade em relação àquela que estava sendo agredida, que não era um ninguém para quem estava ofendendo. E aí Jesus está dizendo o seguinte: vamos imaginar
que aconteça com um de vocês, uma vez que a pregação de Jesus era majoritariamente para as pessoas pobres, doentes, excluídas, para as mulheres e outras tantas pessoas, a maior parte do seu público era alvo desse tipo de agressão e poderia passar por esse tipo de humilhação pública. E aí Jesus está ensinando qual é o comportamento que eles devem ter se esse tipo de humilhação acontecer com eles. Quando Jesus fala isso, ó, se alguém te ferir na face direita, não aceite passivamente, não aceite que essa pessoa diga que você é inferior a ela, não aceite que essa pessoa te humilhe diante do público. Agora, tenha uma resistência de dignidade que vai provar para aquela pessoa que ela é que deve se sentir humilhada com esse gesto. A agressora é que deve ser exposta diante de todo mundo. E você não precisa falar nada e nem convocar uma rebelião armada ou uma atitude de violência. Se alguém te agredir na face direita, levante-se e ofereça para ela também a face esquerda. Por que isso? Porque se a pessoa agride com a mão direita, para ela bater na sua face esquerda, ela então terá que te bater com a palma da sua mão. Ela será forçada, se ela quiser continuar com essa violência e com essa humilhação, ela será forçada a te bater com a palma da sua mão, que é o gesto de quem faz isso de igual para igual. Então, se ela persistir nisso, ela é que ficará exposta, porque ali a pessoa que foi agredida vai estar dizendo com o seu gesto o seguinte: se for me bater, se for me agredir, que você faça isso de igual para igual, que você faça isso olhando nos olhos, que você faça isso sabendo que aqui tem uma pessoa digna, honrada e que não vai aceitar esse tipo de coisa de maneira passiva. Que você faça isso de maneira honrada, de maneira digna, se é que existe essa possibilidade. A pessoa que dá a face esquerda, ela não está sendo uma idiota, uma pacata, uma pessoa que não tem reação de nada, nem muito menos uma pessoa que gosta de apanhar. É uma pessoa que não engole a humilhação, principalmente pública, e que devolve em forma de resistência, de maneira digna, de maneira inteligente e desconcertante, o gesto da qual ela foi vítima. E ela está dizendo o seguinte: se você vai continuar com isso, então faça de igual para igual. Então me encare como um ser humano, como uma pessoa com dignidade. E é claro que, na maioria das vezes, quando isso acontecia, quando essa postura era tomada, a pessoa agressora se via numa situação muito constrangedora. Porque quando ela agredia de maneira humilhante, a tendência era que aquela pessoa que ficaria exposta, ficaria sendo vista por todo mundo, causaria um impacto de dar um choque nas pessoas e ela sairia como uma maioral. Mas quando a pessoa, ao invés disso, oferecia outra face, a pessoa agressora é que ficaria nessa situação, do tipo, se você é homem mesmo, então agrida de igual para igual, né? E aí essa pessoa que ficava exposta diante da população e aquela pessoa era vista como alguém digna, como alguém que não se curvava diante da humilhação e que não se via como uma pessoa inferior a outra pessoa. É muito interessante quando nós podemos compreender essa possibilidade interpretativa, essa possibilidade cultural que o texto nos apresenta. Se fosse agressão por agressão, tanto faz se era no lado direito, esquerdo, se é com a costa da mão ou com a palma da mão, mas tem esse fator aqui nessa determinada passagem. Então, Jesus, de fato, ele não está nos ensinando a agredir as pessoas, não está nos ensinando a continuar
com um ciclo de agressividade, não está nos ensinando que a gente vence o mal praticando uma violência ainda maior, porque isso só vai levar a mais e mais violência, mas ele também não está nos ensinando a ser amantes da agressão, a gostarmos de ser vítimas, como muitos cristãos fazem hoje, que adoram se vitimar até por coisas em que elas nem são vítimas. Para falar a verdade, cristão no Brasil atual não é vítima de nada, absolutamente nada, né? Mas Jesus quer que nós tenhamos dignidade, e a dignidade também está presente no pobre, no excluído, naquele que não é visto com dignidade pela sociedade. Nessas pessoas também há dignidade, e é isso que Jesus está nos ensinando com essa passagem. Você sabia disso? Você sabia dessa possibilidade interpretativa dessa passagem tão conhecida? Se você gostou desse nosso vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, e toda semana nós temos a análise de um texto polêmico da Bíblia. Se inscreva no canal para você não perder nada do que a gente tem produzido por aqui. Tchau, pessoal, um abraço e até a próxima.